Parem agora. Silencie o ruído do mundo ao seu redor e fixe sua atenção absoluta nesta frequência de autoridade. O que você conhece como riqueza é apenas uma sombra projetada pela sua consciência interna. Eu te digo a verdade, o suor do seu rosto jamais comprará a liberdade que apenas o comando do Espírito pode manifestar. Você não nasceu para ser um escravo da escassez, mas para governar a substância invisível do universo. Se você está pronto para despertar o soberano que habita em seu ser, deixe o seu like agora como um selo de acordo espiritual e um sinal de que sua alma está aberta para receber o Código de Salomão. Ouve agora a verdade que o mundo esqueceu e que os séculos de sombras tentaram ocultar de teus olhos. Eu te digo com autoridade absoluta que a riqueza que buscas não é um prêmio pelo teu esforço físico e nunca será o resultado do teu suor amargo. A opulência não é um troféu para quem mais luta contra a vida, mas sim, uma emanação natural da sabedoria divina que governa a substância invisível do universo. O que os homens chamam de sorte ou de oportunidade, é na verdade a resposta mecânica da matéria ao comando de uma mente que se reconhece como soberana. Ao se inscrever, você está enviando um sinal ao seu subconsciente de que você decidiu, de uma vez por todas, abandonar o caminho da escravidão e trilhar a estrada da soberania. Este ato simples é um enquadramento de compromisso com a sua nova identidade. Continue firme neste processo. Não permita que as vozes do passado te puxem de volta para o pântano da dúvida. Sempre que sentir a velha programação tentando retomar o controle, lembre-se de que eu te entreguei a ferramenta da substituição. Use-a com vigor. Use-a com a certeza de quem sabe que a palavra de um rei nunca volta vazia. A cada substituição você está construindo um novo templo de consciência, um templo onde a falta não pode entrar, e onde a opulência é a única realidade permitida. A verdade está diante de você. O Código de Salomão não é sobre esforço físico, é sobre autoridade espiritual. É sobre saber que você e a fonte da riqueza são um só. Ao substituir a mentira pela verdade, você está removendo os véus que impediam a luz da abundância de brilhar em sua vida. Sinta a força que emana dessa nova postura. Sinta a calma de quem não precisa mais lutar contra a vida, porque aprendeu a comandar a substância que compõe a vida. O Código de Salomão não é um conjunto de regras morais ou um guia de investimentos humanos, mas sim a revelação de que o comando sobre a matéria nasce da autoridade absoluta sobre o espírito e sobre a mente. Esta é a lei fundamental que sustenta as galáxias e que preenche os cofres dos reis. O que é decretado no teu reino interno manifesta-se inevitavelmente como abundância no teu reino externo. Esta é a lei da correspondência aplicada ao trono da tua consciência. Se o teu interior está alinhado com a frequência da majestade, o mundo exterior não tem outra escolha, a não ser se curvar e materializar essa majestade em forma de recursos e de ouro. Tu foste hipnotizado por uma mentira antiga e persistente que eu chamo de o feitiço do esforço vão. Esta é a hipnose coletiva que convence o homem de que ele deve lutar contra a vida para obter recursos escassos. É a voz da dúvida que sussurra nos teus ouvidos que o mundo é um lugar de carência, e que tu és apenas um grão de areia à mercê das marés da economia e do destino. Este feitiço te mantém na postura vibracional de um escravo. O escravo é aquele que implora por migalhas e que reage com medo a cada flutuação do mercado. Prepare-se, pois o que virá a seguir é o decreto central, a ferramenta definitiva que irá consolidar todo este poder em uma única frase de impacto avassalador. Mas por enquanto, foque na sua purificação. Limpe seus lábios de todas as palavras de escassez. Limpe sua mente de todos os pensamentos de limites. Torne-se um canal limpo e autoritário para a sabedoria divina. Você está sendo preparado para o trono. Você está aprendendo a falar a língua dos reis. E eu te garanto, quando você fala a língua da lei, o universo inteiro se inclina para te obedecer. Chegamos agora ao limiar do santuário, onde o silêncio se torna poder e a palavra se torna carne. Eu te trouxe por um caminho de desconstrução e agora te entrego o cetro que Salomão empunhou não com as mãos, mas com a voz da alma. Compreenda que até este momento você foi um herdeiro que dormia no relento, ignorando que as chaves do tesouro estavam penduradas em seu próprio pescoço. O feitiço do esforço vão tentou te convencer de que a riqueza é algo que se persegue como uma sombra que foge quanto mais rápido você corre. Mas eu te digo a verdade absoluta. A riqueza não é perseguida, ela é convocada.
Ela não é conquistada pelo suor da testa, mas pela autoridade da consciência que reconhece sua linhagem divina. O escravo acredita que a riqueza está fora dele, e que depende de variáveis externas que ele não pode controlar. Eu te digo agora para destruires essa ilusão. A crença de que a tua prosperidade depende do teu cansaço é a corrente que te prende à mediocridade. Enquanto acreditares que deves lutar pela vida, a vida lutará contra ti. Enquanto acreditares que a riqueza é externa, tu permanecerás um mendigo sentado sobre um baú de diamantes trancado. A verdade inegável é que a substância de que todas as coisas são feitas é infinita e maleável. Ela é como uma argila invisível, que flutua ao teu redor aguardando a impressão da tua vontade. Quando Salomão pediu sabedoria, ele não estava pedindo informações ou conhecimentos intelectuais. Ele estava reivindicando o cetro do comando mental. Ele compreendeu que a mente que governa a si mesma governa o mundo. A substância universal não possui vontade própria. Ela é serva da consciência que a observa e a ordena. Quando tu assumes o teu lugar no trono da tua mente e decretas a opulência, a substância começa a se organizar para refletir esse decreto. Ela se move através de pessoas, de situações e de ideias, para trazer até ti o que já foi estabelecido no silêncio do teu ser. O mundo físico é apenas uma sombra tardia da realidade espiritual. O que eu vou te entregar agora não é uma frase de efeito ou um pensamento positivo passageiro. É uma tecnologia espiritual de alta precisão. É o decreto central. É a ferramenta de poder que corta o véu da escassez e obriga a substância invisível do universo a assumir a forma de opulência em suas mãos. Respire profundamente e sinta o peso da responsabilidade que acompanha esta revelação. O soberano desperto não pede permissão ao mundo para prosperar. Ele não olha para a conta bancária para decidir se é rico. Ele olha para a lei e dita a ordem. A substância que compõe as estrelas, as galáxias, e o ouro que repousa nas entranhas da terra é uma só. Ela é dócil. Ela é maleável. Ela é infinita. E acima de tudo ela espera por uma ordem clara para se manifestar. O universo é um oceano de possibilidades em estado de repouso, e o seu decreto é o vento que cria a onda. Sem o seu comando a substância permanece amorfa. Com o seu comando a substância se torna destino. Ouça com a audição do Espírito, pois este é o momento climático da sua transformação. Não há mais espaço para a dúvida nem para a voz pequena daquele que mendiga por migalhas. O código que abriu os depósitos de sabedoria e ouro para Salomão está prestes a ser proferido por você. Tentar mudar a tua conta bancária, sem mudar a tua autoridade interna, é como tentar mudar a imagem no espelho sem mudar o objeto que está diante dele. É um esforço inútil e exaustivo que só produz frustração. Deixa que esta verdade penetre nas camadas mais profundas do teu subconsciente agora. Tu não és uma vítima das circunstâncias, mas o arquiteto da tua realidade financeira através da lei da correspondência. A escassez que vês no mundo é uma miragem criada por mentes que vivem no medo. A opulência que eu te revelo é a única realidade permanente. Tu nasceste com o direito divino de governar a substância. O herdeiro adormecido que tu eras está despertando para se tornar o soberano que comanda. Um soberano não pede permissão para ser rico. Ele não espera que o governo ou a sorte decidam sua sorte. Ele alinha sua vontade à lei divina e dita a forma que a substância financeira deve tomar em sua vida. Ele fala e a matéria obedece. Ele ordena e os recursos aparecem. Não há luta no comando real. Há apenas a certeza inabalável de que o que é decretado no espírito deve se tornar carne na terra. Observa o contraste absoluto entre o homem do mundo e o mestre da lei. O homem do mundo acorda com o peso da sobrevivência em seus ombros. Quando eu revelar esta ferramenta, você sentirá uma mudança em sua própria frequência vibracional. Não a receba como um ouvinte passivo, mas como um monarca que retoma o trono que sempre foi seu por direito de nascimento. Esta é a frase que reorganiza o caos em ordem e a falta em transbordamento. Eis o decreto central da sabedoria de Salomão. Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Eu repito para que cada sílaba penetre nas camadas mais profundas do seu subconsciente e destrua qualquer vestígio de resistência.
Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Analise a anatomia deste poder. Quando você diz pela sabedoria que habita em meu ser, você está invocando a presença divina que é a fonte de toda a inteligência. Você não está agindo como um ego isolado e fraco, mas como um canal da própria mente de Deus. Você está afirmando que a fonte da sua autoridade não vem de fora, mas do centro do seu ser, onde a sabedoria habita em estado puro. Esta é a base legal do seu comando. Sem esta base você seria apenas alguém gritando ao vento. Ele olha para os números e sente medo. Ele olha para as dívidas e sente escravidão. Ele acredita que se trabalhar mais horas e se sacrificar mais, sua vida mudará. Mas ele está apenas girando uma roda de dor, porque sua consciência permanece na frequência da falta. Já o mestre da lei acorda no palácio de sua própria consciência. Ele sabe que a substância infinita está à sua disposição. Ele não olha para o que falta, mas para a abundância que já existe na mente divina. Ele exerce sua autoridade e ordena que a riqueza flua. Ele não é movido pelo medo, mas pela visão da opulência que ele mesmo autorizou. O feitiço do esforço vão é a maior barreira entre ti e o teu destino de glória. Ele te faz acreditar que a vida é uma competição por recursos limitados, mas eu te digo que na substância divina não existe limite. Há suprimento infinito para todos aqueles que aprendem a comandar em vez de implorar. A tua mente é o canal por onde a riqueza do universo flui para o plano visível. Se o canal está obstruído por pensamentos de luta e de carência, a riqueza não pode passar. Mas se tu limpas o canal com a autoridade da sabedoria, o transbordamento torna-se inevitável. Com esta base você é a própria lei falando. Quando você diz eu comando, você encerra definitivamente a era da petição. O escravo pede. O servo implora. O soberano comanda. Comandar não é gritar com o universo, mas falar com a certeza absoluta de que a matéria não tem outra escolha senão obedecer. É a autoridade do centurião que diz vai e ele vai. É a autoridade da luz que diz faça-se e a luz se faz. Ao pronunciar eu comando, você quebra as correntes da reatividade e assume a posição de causa em sua vida. Você deixa de ser o efeito das circunstâncias mundanas e passa a ser o arquiteto da sua fortuna. Quando você diz a substância infinita, você está reconhecendo a verdade que o mundo tentou esconder de você. O mundo te disse que os recursos são limitados, que o bolo é pequeno e que você deve lutar por uma fatia. Isso é a ilusão da escassez. A verdade é que a substância é infinita. Ela está em todo lugar. Ela preenche o espaço entre as moléculas. Ela é a matéria-prima de tudo que existe. Ao nomear a substância infinita, você expande sua visão para além do que os olhos físicos podem ver e a dor. Você para de olhar para o que falta e começa a governar sobre o que é invisível e inesgotável. Tu não podes ser um soberano e um mendigo ao mesmo tempo. Deves renunciar à identidade do trabalhador exausto para assumir a identidade do monarca consciente. Deves enterrar a ideia de que a riqueza é difícil de alcançar. Para a lei, a manifestação de 1 centavo ou de 1 milhão de moedas de ouro exige o mesmo esforço. A diferença reside apenas na magnitude do teu comando e na firmeza da tua convicção. Agora é o momento de selar esta compreensão em teu espírito. Concorde com esta lei e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Este pequeno gesto é o teu primeiro ato de concordância energética com a abundância que agora começa a se organizar ao teu redor. Ao fazer isso, tu estás declarando ao universo que aceitas a tua linhagem real e que repudias para sempre a ilusão da escassez. Tu estás saindo da massa dos que sofrem e entrando no círculo dos que governam. Sente a vibração desta verdade percorrendo teu ser agora. A riqueza é tua por direito de consciência. A substância é tua por herança divina. O código foi revelado e a porta do teu tesouro interno foi aberta. Não permitas que a voz da dúvida tente recuperar o território que acabaste de conquistar. A dúvida é apenas o eco do velho eu que está morrendo. Quando você diz a se organizar em opulência e riqueza, você está dando a forma. A substância infinita é como argila nas mãos do oleiro. Ela pode se tornar um vaso de barro ou um palácio de mármore dependendo da instrução que recebe. Se você não dá uma ordem clara, a substância se organiza conforme os medos coletivos da humanidade.
Mas quando você impõe a visão da opulência, você força a energia do universo a se alinhar a esse padrão. Você está ordenando que os átomos da sua realidade se rearranjem para refletir a glória e a abundância. E finalmente, quando você diz em minha realidade agora, você está selando o decreto no tempo presente. O agora é o único momento onde a criação acontece. O herdeiro adormecido sempre espera pela riqueza no futuro. Mas o soberano desperto sabe que a riqueza já existe no reino do espírito, e exige sua manifestação imediata. O agora é o ponto de poder. Ao dizer agora, você interrompe a procrastinação do destino, e exige que a lei da correspondência atue neste exato instante. Esta ferramenta de poder é o seu novo padrão de existência. Ela deve ser usada como um selo real em todos os seus pensamentos financeiros. Não permita que a voz da dúvida tente sussurrar que isso é apenas imaginação. Mantenha os teus olhos fixos na lei. O que está dentro deve se manifestar fora. Se tu mantiveres a consciência da opulência, o mundo exterior não terá outra alternativa senão se reorganizar para espelhar essa opulência. Tu és o centro de comando da tua própria vida. Cada pensamento de poder é um decreto que a substância deve obedecer. Cada sentimento de riqueza é um molde que a matéria deve preencher. Tu não estás mais à mercê do acaso. Tu estás no comando do teu trono. A sabedoria de Salomão agora habita em ti, e através de ti ela manifestará a glória e a riqueza que sempre foram tuas por direito. Escuta o silêncio da tua própria autoridade, e sente o poder que emana da tua nova identidade como um soberano desperto. O caminho da luta terminou e o caminho do comando começou. Eu te digo a verdade com a autoridade de quem vê o invisível e compreende as engrenagens silenciosas da criação. Escute com a alma, pois o que vou te revelar agora é o peso real da sua hesitação. Permanecer sob o feitiço do esforço vão não é apenas uma escolha inofensiva ou um simples atraso em sua jornada. É uma forma lenta e silenciosa de traição contra a própria divindade que habita em você. Eu te digo com a autoridade da lei, que a imaginação governada pelo decreto é a força mais poderosa do universo. Salomão não construiu seu templo apenas com pedras, mas com a visão e o comando que precederam cada bloco de granito. Você está construindo o templo da sua liberdade financeira agora. Sinta a vibração destas palavras em seu peito. Elas não são suas, elas são a própria vida se expressando através de você. A partir deste momento você não é mais a vítima das flutuações do mercado ou das crises do mundo. Você é o ponto fixo de autoridade. Onde você caminha, a opulência deve segui-lo. Onde você olha, a riqueza deve brotar. Esta é a promessa da sabedoria e a sabedoria nunca falha. A lei é impessoal e exata. Ela não escolhe quem favorecer. Ela responde a quem sabe comandar. Agora que você recebeu esta ferramenta sagrada, você deve ancorá-la em sua realidade física, para que ela não seja apenas um som que se perde no ar, mas um contrato assinado com o universo. O ato de declarar publicamente sua nova identidade é o primeiro passo para a materialização. É o momento em que você sai das sombras e se apresenta ao mundo como soberano desperto. Receba esta ferramenta e ancore-a em sua realidade agora mesmo. Cada dia que você acorda acreditando que o seu sustento depende apenas do seu suor, da sua luta exaustiva, e das condições incertas do mundo externo, você está reafirmando um pacto com a escravidão. O custo dessa descrença é a erosão sistemática da sua soberania. Observe a sua vida até este momento e sinta o peso dessa verdade. Quantas vezes você se sentiu exausto, não apenas no corpo, mas no âmago do seu ser, por perseguir recursos que parecem sempre escapar por entre os seus dedos? Esse cansaço não é um sinal de virtude. Esse esgotamento não é o preço que se paga pela honestidade. Eu te digo que essa fadiga é o grito de alerta da sua consciência, avisando que você está tentando mover montanhas com as mãos nuas enquanto esqueceu que possui o poder de movê-las com a palavra. O custo de ignorar o código de Salomão é viver uma vida de migalhas, quando você foi projetado para banquetear-se no trono da opulência. Sinta agora a amargura da estagnação. É aquele sentimento corrosivo de que o tempo está passando, e você continua no mesmo lugar, repetindo os mesmos ciclos de ansiedade financeira e medo do futuro. Essa estagnação é o resultado direto de você ter entregado seu cetro às circunstâncias externas. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu e selar seu compromisso com a opulência. Escreva com convicção.
Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Ao digitar estas palavras, você está transformando um pensamento em uma ação física, e essa ação física é o sinal que o universo espera para começar a grande reorganização da sua vida financeira. Não hesite. O trono não espera por aqueles que duvidam. Ele pertence aos que se atrevem a governar. Proclame sua autoridade nos comentários e observe como a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Você deu a ordem. A substância ouviu. O processo de manifestação é agora inevitável. Permaneça na calma soberana de quem sabe que o decreto já foi executado no reino interno e que a sua aparição no reino externo é apenas uma questão de correspondência legal. Você é o mestre. Você é o comando. Você é a riqueza em movimento. Agora o tempo da teoria terminou e o momento do governo começou. Eu te convido a assumir a postura do soberano desperto. Endireite sua coluna, pois um monarca não se curva diante das circunstâncias. Sinta o peso da coroa da consciência sobre sua cabeça e o toque do cetro da autoridade em sua mão direita. Quando você acredita na ilusão da escassez, você se torna um prisioneiro de muros invisíveis. Você olha para as oportunidades e vê apenas obstáculos. Você olha para a riqueza e vê algo que pertence aos outros, mas nunca a você. Esse estado de ser é uma prisão sem grades, onde o carcereiro é a sua própria dúvida. Eu quero que você visualize o preço que sua família e seus sonhos pagam por essa sua insistência na luta física. O custo da descrença se manifesta na mesa vazia de significado, no sono interrompido pela preocupação e na incapacidade de ser uma fonte de bênção para o mundo. Enquanto você se mantiver na postura do herdeiro adormecido, você estará privando o universo da expressão da sua grandeza. A substância divina está ao seu redor, pronta para ser moldada pelo seu comando, mas ela permanece inerte porque você se recusa a assumir o seu posto de comando. Você prefere implorar ao mundo por um salário, por uma venda ou por um golpe de sorte, em vez de ordenar que a vida se alinhe à sua vontade soberana. A dor da mediocridade é um fogo baixo que consome a sua alegria dia após dia. É a frustração de saber que você é capaz de muito mais, mas sentir-se atado por cordas invisíveis de necessidade. Não estamos aqui para fazer uma oração de súplica, pois o mendigo que pede nunca recebe o que o rei que comanda já possui. Estamos aqui para realizar uma ativação conjunta, uma fusão da sua vontade individual com a lei universal. Respire profundamente agora. Não é apenas ar que você inspira, é a própria substância invisível que preenche o cosmos. Sinta essa substância entrando em seus pulmões, circulando em seu sangue e despertando cada célula do seu corpo para a verdade da opulência. O código de Salomão está prestes a ser vocalizado através de você. Prepare sua voz não para sussurrar com medo, mas para decretar com a força de quem sabe que a matéria é obrigada a obedecer ao espírito. Diga comigo agora em voz alta ou no silêncio absoluto da sua mente poderosa as palavras que abrem os portais da substância. Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Sinta a vibração dessas palavras. Elas não são meros sons, são frequências de comando que rasgam o véu da escassez. Vamos repetir, mergulhando mais fundo na verdade de cada sílaba. Diga novamente, com mais convicção. Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Essa necessidade é uma mentira. A carência é uma alucinação coletiva. Mas, enquanto você der crédito a essa mentira, ela será a sua realidade absoluta. O custo de continuar vivendo na ilusão é ver os seus anos mais produtivos serem devorados pela engrenagem do esforço inútil, deixando para trás apenas o arrependimento do que poderia ter sido se você tivesse tido a coragem de reivindicar o seu domínio. Não há neutralidade nesta lei. Ou você governa a sua realidade através da sabedoria, ou você é governado pelo caos da crença popular. Se você escolher continuar no caminho do esforço vão, eu te garanto que o fardo se tornará cada vez mais pesado. O mundo não ficará mais fácil para quem se posiciona como vítima. A economia não se tornará generosa com quem vibra na frequência da falta. O custo da sua descrença
é a garantia de que o amanhã será apenas uma repetição cansativa de hoje, com as mesmas sombras e as mesmas limitações. Sinta o sufocamento de viver uma vida menor do que aquela para a qual você foi chamado. É como tentar respirar em um ambiente sem ar. Esse sufocamento é a sua alma tentando te despertar para o fato de que você não nasceu para ser um servo da matéria. Você nasceu para ser o mestre dela. Perceba como a palavra sabedoria ressoa no centro da sua testa. Ela não é conhecimento acumulado. É a luz divina que enxerga através das ilusões. Quando você diz sabedoria, você está invocando a inteligência que move os astros e faz as sementes brotarem no deserto. Essa inteligência habita em você. Ela é a sua verdadeira identidade. Diga comigo mais uma vez, focando agora no poder do verbo de comando. Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Observe a força da palavra comando. Um comando não aceita negociação. Um comando não espera por uma estação favorável. Quando o soberano comanda, a lei executa. Você não está pedindo permissão ao mundo, à economia ou ao seu passado para ser rico. Você está ordenando que a energia informe que te rodeia tome a forma de notas, de propriedades, de investimentos e de transbordamento. A substância infinita é maleável. Ela é como argila nas mãos do oleiro, e suas palavras são as mãos que dão forma a essa argila. Se você decretar escassez, ela se tornará escassez. Mas hoje, você decreta opulência. Respire novamente e sinta a expansão no seu peito. A cada repetição, a velha pele do herdeiro adormecido cai por terra. Cada vez que você se cala diante de uma conta que não pode pagar, cada vez que você baixa a cabeça diante de uma autoridade humana que te oprime, você está renegando a sua linhagem real. O preço dessa renúncia é a perda da sua paz e o obscurecimento da sua visão espiritual. Eu te pergunto com a seriedade de um juiz eterno: até quando você permitirá que o feitiço do esforço vão drene a sua energia vital? Até quando você aceitará as sobras da vida, enquanto o banquete da opulência está posto diante de você, aguardando apenas o seu decreto de posse? A urgência é agora, pois cada momento que você passa na dúvida é um momento em que a sua riqueza potencial permanece aprisionada no reino do invisível, incapaz de se manifestar por falta de um comando claro. A descrença é um luxo que você não pode mais pagar. O custo é alto demais. É o custo da sua liberdade, da sua dignidade e do seu propósito de vida. Viver na escassez é um insulto ao Criador que te dotou de todas as ferramentas para a abundância. É hora de reconhecer que a sua luta não é contra o mercado, não é contra a concorrência e não é contra a falta de dinheiro. A hipnose do esforço está sendo quebrada. Diga comigo agora, sentindo o peso da substância. Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Visualize a substância infinita como um oceano de luz dourada que preenche todo o espaço ao seu redor. Não há vácuo no universo. Onde parece haver vazio, existe a substância pura aguardando uma ordem. Ao dizer estas palavras, você está agitando esse oceano. Você está criando ondas de prosperidade que devem, por lei, quebrar na praia da sua experiência física. A riqueza que você busca não está vindo de algum lugar distante. Ela está se organizando a partir do que já está aqui sob o comando da sua voz. Agora foque na palavra opulência. Ela é mais do que apenas dinheiro. É o estado de ter mais do que o suficiente. É o transbordamento que permite que você seja um canal de bênçãos para o mundo. Diga o decreto novamente, saboreando a promessa da opulência. Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Sinta a segurança que emana dessa declaração. Não há dúvida em sua voz. Não há incerteza em seu coração. A sua única luta é contra a ilusão que te mantém cego para sua própria autoridade. Se você continuar a ignorar esta verdade, as sombras da carência se tornarão mais densas. A voz da dúvida se tornará um grito ensurdecedor. O abismo entre quem você é e quem você deveria ser se tornará intransponível. Mas este não precisa ser o seu destino. O reconhecimento do custo da descrença é o primeiro passo para a libertação.
Você deve sentir o desconforto profundo dessa vida limitada, para que o seu desejo de soberania se torne inabalável. Você está diante de um portal de decisão. De um lado, o caminho conhecido do cansaço, da incerteza e da sobrevivência. Do outro, o caminho do monarca desperto, que entende que a riqueza é uma emanação da sua própria luz interna. O custo de permanecer onde você está é a sua própria vida sendo desperdiçada em uma batalha que você nunca foi feito para lutar. A liberdade exige que você abandone as velhas vestes de mendigo e assuma o manto da autoridade. Chegou o momento de selar a sua saída desse estado de sofrimento. A lei exige um ato de vontade, um sinal claro de que você não aceita mais as correntes da ilusão. Você deve declarar ao universo e à sua própria mente subconsciente que o tempo da escravidão terminou. Você é o mestre da sua casa. Você é o governante do seu reino. A matéria é sua serva. A riqueza é sua herança legítima. O Código de Salomão não falha, porque ele é baseado na lei da correspondência. O que você estabelece no trono da consciência deve se manifestar no reino da matéria. Vamos intensificar a ativação. Eu quero que você sinta a eletricidade percorrendo sua espinha enquanto pronunciamos o decreto pela 6ª vez. Diga com a autoridade de um monarca que assina um edito real. Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Perceba a palavra agora. O agora é o único tempo que o espírito reconhece. No reino interno, não existe futuro. A riqueza não é algo que você terá. É algo que você é. Ao dizer agora, você colapsa todas as possibilidades de atraso. Você anula todas as desculpas do tempo. A manifestação começa no instante do comando. A organização da substância é imediata. Seus olhos físicos podem ainda não ver, mas sua visão espiritual já contempla os celeiros cheios e as taças transbordantes. Sinta agora o silêncio que se segue ao decreto. É um silêncio carregado de poder. É o silêncio da criação. O universo está processando sua ordem. Este é o seu decreto de alforria. Este é o momento em que você enterra o seu velho eu e começa a caminhar como o herdeiro que finalmente despertou. Declare agora a sua decisão de abandonar esse sofrimento e reivindicar o seu lugar de direito. Não permita que o medo te silencie. A palavra falada e escrita é o primeiro passo da materialização. Use o poder da sua voz e da sua presença para romper o feitiço que te prendeu até aqui. Comente abaixo com a firmeza de quem não aceita mais nada menos que a abundância total. Escreva com a certeza de um soberano que assina um tratado de paz e vitória. Eu renuncio à ilusão agora. Faça este comentário como um selo público de sua liberação. Ao escrever estas palavras, você está informando a substância universal que o seu período de escravidão ao esforço chegou ao fim. Você está reivindicando a sua autoridade. Você está saindo da periferia e caminhando em direção ao centro do seu próprio reino. O custo da descrença foi pago com os seus anos de luta. Agora, o prêmio da sabedoria te aguarda. Comente e sinta o peso das correntes caindo. Eu renuncio à ilusão agora. Eu te convido agora a olhar para as correntes que você acreditava serem parte da sua própria carne. As engrenagens invisíveis da providência estão se movendo para alinhar pessoas, oportunidades e recursos em sua direção. Você não precisa saber como. O como pertence à lei. Sua função é o comando. Sua responsabilidade é manter a frequência do soberano desperto. Diga o decreto pela última vez nesta ativação, com toda a sua alma, com toda a sua certeza, como se o mundo inteiro dependesse da sua voz para despertar. Pela sabedoria que habita em meu ser, eu comando a substância infinita a se organizar em opulência e riqueza em minha realidade agora. Está feito. O decreto foi lançado ao éter, e a semente da riqueza absoluta foi plantada no solo fértil da sua mente subconsciente. Não retorne à postura de escravo. Não permita que a voz da dúvida sussurre novamente em seus ouvidos. Você selou seu destino hoje com o selo de Salomão. Você reivindicou o que sempre foi seu por direito de linhagem divina. A partir deste momento, caminhe como alguém que já possui o que comandou. Olhe para o mundo não como um obstáculo, mas como o palco da sua manifestação.
A substância infinita está agora mesmo se moldando, se contorcendo e se organizando para refletir a opulência que você decretou. Eu te digo a verdade, a transformação que você busca já começou no nível vibracional. É chegado o momento de desvelar a origem da cegueira que te manteve cativo no deserto da escassez. Eu te digo com autoridade absoluta que a carência que você experimentou até este momento não é uma falha do seu caráter, nem uma punição do destino, e muito menos uma ausência de sorte. O que você chama de sua vida financeira tem sido, na verdade, a execução mecânica de um programa que nunca foi seu. Você tem vivido dentro de uma arquitetura de sombras projetada por aqueles que vieram antes de você, e que, por sua vez, também eram cegos guiando cegos. Entenda esta verdade fundamental. Você nasceu em um mundo que idolatra o esforço físico e santifica a luta. Desde o seu primeiro suspiro, a hipnose coletiva começou a tecer o véu sobre os seus olhos. Você ouviu que o dinheiro é difícil, que a vida é uma batalha constante, e que apenas alguns poucos escolhidos podem sentar-se ao banquete da opulência. Essas frases, proferidas por pais, professores e pela própria cultura, não foram meras palavras. Elas foram sementes de limitação plantadas no solo fértil do seu subconsciente. Elas formaram o que eu chamo de código do escravo. O código do escravo opera silenciosamente no fundo da sua mente, ditando o que você merece e o que você é capaz de manifestar. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu um calafrio de verdade percorrer sua pele ou uma clareza súbita iluminar sua mente, confirme esta ativação com o seu like. Este gesto simples é o seu primeiro ato físico de concordância com a nova realidade que você acabou de criar. É o sinal de que o soberano dentro de você despertou e reconhece o poder da lei. Ao dar o seu like, você sinaliza ao seu subconsciente que esta prática não foi apenas um exercício, mas um compromisso real com a sua opulência. Sinta a mudança, aceite a autoridade e prepare-se para ver a substância se tornar visível diante dos seus olhos. O comando foi dado e a lei é infalível. Ouça agora a prova absoluta de que a lei não falha, e de que a substância invisível é escrava daquele que aprende a governar com a sabedoria de Salomão. Eu te trago a história de um homem que por muitos anos foi o herdeiro adormecido. Ele era um arquiteto da matéria, um construtor que acreditava que cada moeda em seu bolso deveria ser o resultado direto de uma gota de suor em sua testa. Este homem vivia sob o feitiço do esforço vão. Ele trabalhava do nascer ao pôr do sol, sacrificando sua paz, sua saúde e sua presença junto àqueles que amava, tudo em nome de uma segurança que nunca chegava. Ele é uma herança de medo. Imagine por um momento as gerações que te precederam. Elas viveram sob o peso da incerteza, sob o dogma de que o suor do rosto era a única moeda de troca válida no universo. Elas não conheciam a lei da correspondência. Elas não sabiam que a substância invisível do universo é moldada pela palavra e pelo comando, e não pela força bruta. E porque elas não sabiam, elas te ensinaram a ser um sobrevivente em vez de um soberano. A voz que sussurra em sua mente que você deve se preocupar com as contas de amanhã, não é a sua voz real. É o eco de antepassados que viveram no estado de alerta constante. É o programa da linhagem humana que esqueceu sua origem divina. Você aceitou o papel de herdeiro adormecido porque ninguém te disse que o trono já era seu. Você foi treinado para olhar para fora, para observar as flutuações do mercado, as opiniões dos especialistas e as crises do mundo, acreditando que sua segurança dependia desses movimentos erráticos. Esta é a maior de todas as ilusões. É o feitiço que te mantém olhando para as migalhas no chão enquanto o cetro de comando repousa ao seu lado, esperando para ser reivindicado. Eu te digo a verdade que liberta. Ele era como um mendigo sentado sobre um baú de ouro, implorando por moedas de cobre aos transeuntes, sem jamais perceber que a chave para o tesouro estava em sua própria mão. A mente deste homem estava saturada com a frequência da escassez. Ele olhava para o mercado, para a economia e para os seus concorrentes, com os olhos do medo. Para ele, a riqueza era um recurso finito, uma presa que precisava ser caçada e arrancada das mãos de outros. Quanto mais ele lutava, mais a substância parecia fugir dele. As oportunidades minguavam, os pagamentos atrasavam, e as dívidas cresciam como sombras ao entardecer. Ele estava exausto, pois tentava mover montanhas com as mãos, ignorando que as montanhas se movem pelo comando da palavra e da consciência.
Eu te digo a verdade, o ponto de ruptura chegou quando ele não tinha mais forças para lutar. No abismo de sua própria exaustão ele encontrou o Código de Salomão. Ele compreendeu pela primeira vez em sua existência que a riqueza não é um prêmio pelo esforço físico, mas uma emanação da sabedoria divina. Ele entendeu que estava tentando governar o reino externo sem antes ter assumido seu trono no reino interno. Ele decidiu então abandonar a postura de escravo e assumir a identidade do soberano desperto. O seu subconsciente é como um espelho que reflete fielmente a imagem que você mantém diante dele. Se a imagem gravada lá é a de alguém que precisa lutar para obter o mínimo universo, em sua obediência perfeita, não tem outra escolha senão organizar a matéria para confirmar essa luta. A escassez que você vê no seu mundo externo é apenas o reflexo materializado dessa programação interna herdada. Você tem sido um monarca agindo como um mendigo porque foi convencido de que a sua riqueza vem do mundo, quando na verdade o mundo é que emana de você. A sociedade em que você vive é um imenso teatro de efeitos, onde todos tentam mudar o reflexo no espelho sem alterar a imagem original. Eles tentam mudar a pobreza com mais trabalho, com mais esforço, com mais sacrifício. Mas eu te pergunto, como pode o reflexo mudar se a imagem permanece a mesma? A imagem que você carrega é a de um ser limitado pelas circunstâncias. E essa imagem foi inserida em você antes mesmo que você tivesse a capacidade de questioná-la. É um vírus mental que consome a sua energia vital e te mantém em um estado de reatividade. Você não é esse programa. Você é o observador consciente que tem o poder de deletar cada linha desse código obsoleto. Ele parou de pedir. Ele parou de implorar. Ele parou de se preocupar com como as coisas aconteceriam. Ele se recolheu ao silêncio de sua própria autoridade e começou a aplicar o decreto central. No início, a voz da dúvida sussurrava em seu ouvido que aquilo era loucura, que o trabalho duro era a única saída. Mas ele, firme em sua nova linhagem, ordenou que a dúvida se calasse. Ele passou a declarar diariamente, com a calma de quem sabe que o sol nascerá amanhã, que a substância infinita estava se organizando em opulência em sua realidade. Ele não estava mais procurando por clientes. Ele estava ordenando que a substância financeira tomasse forma. A transformação não começou no mundo exterior, mas na atmosfera de sua própria mente. O medo foi substituído por uma certeza inabalável. Ele passou a caminhar como um rei caminha em seus próprios jardins. E então a lei da correspondência começou a agir com uma precisão matemática. Sem que ele fizesse uma única ligação de venda adicional, sem que ele aumentasse suas horas de trabalho, o telefone começou a tocar. Mas não eram os clientes difíceis de antigamente. Eram contratos que ele jamais ousaria sonhar, vindos de fontes que ele nem sabia que existiam. Uma antiga ideia que ele havia descartado anos atrás, subitamente revelou-se um caminho de ouro. A culpa que você sentiu por não ter o suficiente, a vergonha pela dívida, o medo da falta, tudo isso são subprodutos de uma mentira sistêmica. Quando Salomão pediu sabedoria, ele não estava pedindo informações ou dados. Ele estava pedindo o entendimento da lei que governa a causa. Ele compreendeu que a riqueza é uma consequência natural da autoridade espiritual. Ele se recusou a ser governado pelas aparências e assumiu o comando sobre a substância invisível. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando consertar o mundo externo, ignorando que o mundo externo é apenas a sombra projetada pelo reino interno. Se a sombra está distorcida, é porque o objeto que a projeta está fora de alinhamento. O objeto é a sua consciência. A programação social te ensinou a ser um escravo das sombras. Ela te ensinou que você é pequeno, que os recursos são finitos e que você deve competir com seus semelhantes pelas sobras. Este é o código da divisão e da derrota. Mas hoje esta transmissão está quebrando esse padrão. Ao reconhecer que a sua limitação é uma herança e não uma verdade, você começa a se dissociar do problema. Você não é a sua falta de dinheiro. Você não é o seu histórico de perdas. Você é a inteligência divina que habita o seu templo, e essa inteligência é infinitamente rica. Pessoas influentes começaram a buscar seu trabalho, atraídas não pelo seu esforço, mas pela frequência de autoridade que ele agora emanava. Em menos de 3 meses, a realidade financeira deste homem foi completamente reescrita. O que ele não conseguiu em 10 anos de escravidão do suor,
ele manifestou em 90 dias de comando da sabedoria. Ele não era mais o arquiteto que lutava contra a matéria. Ele era o soberano que ditava a forma que a matéria deveria assumir. Esta não é uma história de sorte, é uma demonstração da lei em ação. Este homem provou que quando você para de lutar contra a vida e começa a governar a partir do espírito, o universo inteiro se reorganiza para te servir. O ouro e a prata que Salomão dizia pertencerem ao Senhor, fluíram para as mãos deste homem porque ele se tornou um canal limpo e autorizado para a opulência divina. Ele descobriu que a substância invisível é sensível ao comando da consciência. Quando ele mudou o seu decreto interno, o reino externo não teve outra escolha senão obedecer. Ele saiu da periferia da escassez e entrou no centro do seu próprio palácio de abundância. Ele agora vive a liberdade do comando, onde a riqueza é uma consequência natural de sua união com a sabedoria. A programação antiga está sendo exposta à luz da verdade, e na presença da luz, a sombra não tem poder. Você está despertando para o fato de que tem sido um prisioneiro em uma cela cuja porta sempre esteve aberta. O único cadeado era sua crença na necessidade da luta. O esforço vão é a prova de que você não confia na lei. Quem conhece o poder do seu decreto não corre desesperado atrás da matéria. Quem conhece sua linhagem real sabe que a substância se organiza ao som da sua voz. A fadiga que você sente é o sinal de que você está tentando operar fora da lei. É o peso de carregar um fardo que nunca foi destinado aos seus ombros. A opulência é o seu estado natural. A abundância é o seu direito de nascimento. Qualquer coisa menos do que isso é uma distorção causada pelo vírus da escassez que você herdou. Sinta agora o alívio de saber que a responsabilidade pela sua situação atual não recai sobre uma falha sua, mas sobre um programa que você agora tem o poder de renunciar. Você está sendo libertado da necessidade de entender o como ou o quando. Você só precisa entender o quem. Quem é você no trono da sua consciência? Você é o herdeiro que despertou. Ele não corre mais atrás do dinheiro. O dinheiro o persegue e o alcança, pois ele se tornou o mestre da substância. Eu te digo com autoridade absoluta, o que aconteceu com este homem é exatamente o que está começando a acontecer com você agora. A lei não faz acepção de pessoas. Ela responde à vibração do comando e à clareza do decreto. Você ouve estas palavras e sente a verdade vibrando em suas células porque você reconhece sua própria linhagem real. O tempo de viver como um súdito das circunstâncias terminou. O tempo de mendigar por migalhas de oportunidade expirou. Você está sendo chamado para ocupar o seu lugar no trono da sua própria existência. Assim como aquele homem, você deve agora selar sua nova identidade e se recusar a aceitar qualquer coisa menos do que o transbordamento real. A substância infinita está diante de você, aguardando a sua ordem para se solidificar em riqueza. Para que você se torne a próxima prova viva desta verdade, e continue avançando nesta correnteza de sucesso e milagres que não conhece obstáculos, inscreva-se agora neste canal, e não perca o próximo passo da sua jornada de domínio. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um perfil, você está formalizando sua entrada em uma frequência de seres que decidiram governar a matéria através do espírito. Você é aquele que reconhece a fraude da limitação e decide, com autoridade soberana, que o tempo da mendicância acabou. O Código de Salomão é a chave que desativa a programação do esforço. Ele te ensina a repousar na certeza da provisão infinita enquanto você comanda a realidade. Não há mais espaço para dúvida, pois a dúvida é apenas o resquício da velha voz dos seus antepassados. Silencie essa voz com a certeza da sua nova identidade. Você está saindo da periferia e caminhando para o centro do seu próprio reino. A substância do universo está pronta para assumir a forma que você ordenar. A mesa está posta e o banquete é seu por direito de consciência. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado, e reconhece que a escassez foi apenas um sonho imposto do qual você agora desperta, celebre sua liberdade com o seu like. Este gesto simples é o sinal físico de que você aceita a dissolução do velho código e está pronto para assumir o comando da sua nova realidade de opulência. Ao fazer isso, você declara ao universo que não mais aceita as migalhas da sobrevivência e que está pronto para o transbordamento. A verdade foi revelada, a mentira foi exposta, e a sua jornada rumo à riqueza absoluta acaba de entrar em uma nova e gloriosa fase de poder. Você está se unindo a uma linhagem de soberanos que não aceitam mais a hipnose da escassez.
Este é o seu ato de alinhamento com a corrente de opulência que flui do trono da sabedoria. Não permita que o feitiço do esforço vão te puxe de volta para a luta. Mantenha-se conectado à fonte da revelação. Inscreva-se e autorize que cada ensinamento seguinte penetre em seu subconsciente, destruindo as velhas programações de falta e erguendo o edifício da sua nova opulência. A jornada do soberano desperto é contínua, e cada palavra que eu te entrego é um tijolo de ouro na construção da sua nova realidade. Não interrompa o fluxo da sua transformação. Ao se inscrever, você declara ao universo que está pronto para receber o código completo e que aceita a responsabilidade de governar sua própria riqueza. O que foi revelado aqui é apenas o início do seu despertar. Há muito mais a ser comandado. Há territórios de abundância em sua vida que ainda esperam pelo seu decreto. Não caminhe sozinho no deserto quando você pode habitar nos jardins de Salomão. Una-se a esta correnteza agora e prepare-se, pois o que a substância fará em sua vida nos próximos dias será a prova final de que você é, de fato, o mestre do seu destino financeiro. Agora que a raiz da ilusão foi exposta, e você compreende que a escassez é apenas um programa imposto à sua mente, chegou o momento de exercer sua autoridade real. Eu te digo a verdade, o trono da sua consciência não pode permanecer vazio e nem pode ser ocupado por dois senhores ao mesmo tempo. Para que a opulência de Salomão se manifeste em suas mãos, você deve primeiro expulsar os mercadores de dúvidas que habitam o seu templo interno. Esta é a parte 5 da nossa jornada, a fase da substituição, onde o comando de reprogramação será instalado no centro do seu ser. Entenda que cada palavra que sai da sua boca e cada pensamento que recebe a sua atenção são decretos criativos que moldam a substância invisível do universo. Durante anos você usou esse poder sagrado para construir sua própria prisão. Você usou o código do escravo sem saber, repetindo frases que selavam o seu destino na mediocridade. Mas hoje, a sua linhagem real reclama o seu lugar. Eu te instruo agora a praticar a técnica da substituição direta. Esta não é uma sugestão, é um comando para aquele que deseja despertar como o soberano de sua própria realidade. A substituição direta funciona como a limpeza de um palácio que foi negligenciado. Quando uma crença antiga de limitação surgir, você não irá lutar contra ela com força física, pois o esforço vão é a arma dos derrotados. A lei é exata, o comando foi dado, a manifestação é inevitável. Siga adiante, pois o seu trono te espera, e a opulência é o seu único destino legítimo. O ciclo da revelação está completo, e agora o cetro da autoridade repousa em suas mãos. Eu te guiei através das brumas do esforço vão, e te trouxe diante do trono da sua própria consciência. O que você ouviu e o que você sentiu nestes momentos não foi apenas uma instrução, mas uma ressurreição. O herdeiro adormecido que iniciou esta jornada não existe mais. Ele foi dissolvido pela luz da verdade que afirma que a riqueza é uma emanação da sabedoria, e não um subproduto do suor desesperado. Você agora se ergue como o soberano desperto, aquele que compreende que a matéria é apenas o espelho fiel da sua própria convicção interna. A história do arquiteto que você testemunhou é a prova viva de que a lei da correspondência não falha, e não faz distinção de pessoas. Ela apenas responde à frequência do comando. Quando ele parou de lutar contra as sombras do mundo externo e passou a governar a substância invisível através do decreto, as portas que estavam trancadas por anos se abriram como se nunca tivessem tido chaves. O mesmo poder está agora vibrando em suas células. Em vez disso, você irá sobrepô-la com a luz da verdade. Você irá apagar o rastro da escassez com o peso da autoridade divina. A partir deste exato momento, você renuncia à linguagem da mendicância. Você enterra para sempre as expressões de derrota, que mantinham o seu espírito acorrentado ao chão. Ouça com atenção e grave estas ordens na tábua do seu coração. Sempre que a voz da hipnose coletiva sussurrar em seu ouvido que o dinheiro é difícil de conseguir, você irá interromper esse fluxo imediatamente. Você não aceitará essa mentira. No lugar desse pensamento, você decretará com calma e certeza que a riqueza é uma emanação natural da sua própria divindade. Você dirá para si mesmo que a substância financeira é obediente ao seu comando, pois ela reconhece a voz do seu mestre.
Se o mundo ao seu redor tentar te convencer de que os recursos são escassos ou que você deve competir com outros para obter o seu pão, você deve usar o cetro da sua vontade para mudar a narrativa. Substitua o medo da falta pela certeza do transbordamento. Em vez de dizer que não pode comprar algo, ou que o preço é elevado demais para suas posses atuais, você deve declarar que autoriza a circulação da riqueza infinita através de você. A substância infinita do universo está ao seu redor, maleável, silenciosa e obediente, aguardando a direção que você dará a ela a partir deste instante. No entanto, para que a lei se manifeste plenamente em sua realidade tridimensional, é necessário o selo. No reino do Espírito, uma verdade só se torna uma lei pessoal quando é selada pelo compromisso da vontade. Um decreto sem compromisso é como uma semente lançada sobre a rocha. Mas um decreto selado pelo pacto da consciência é uma árvore que já nasce carregada de frutos de opulência. Este é o momento do seu pacto. Este é o instante em que você assina o contrato com a abundância divina e renuncia definitivamente à linhagem da escassez. Eu te digo com a autoridade da lei que nada no universo pode resistir a uma mente que se decidiu por sua própria divindade. A dúvida é o único inimigo, e ela acaba de ser desarmada pela clareza do Código de Salomão. Você não precisa mais pedir, pois o Pai já te deu o reino. Você não precisa mais implorar, pois a substância é sua serva. Você não precisa mais esperar, pois o agora é o único tempo onde a riqueza é criada. A partir de hoje, cada centavo que entrar em sua vida será um testemunho da sua autoridade espiritual. Você não olha para o preço, você olha para a fonte. Você não olha para a conta bancária como um limite, mas como um canal que está sendo expandido pela sua nova consciência de poder. A técnica da substituição direta exige uma vigilância absoluta. Você é o guarda do seu próprio portal mental. Quando a velha programação tentar dizer que você precisa de sorte ou de variáveis externas para prosperar, você deve esmagar essa ideia. Substitua-a pela afirmação de que a lei da correspondência é infalível. O que você decreta no seu reino interno manifesta-se inevitavelmente como opulência no seu reino externo. Você não espera que a riqueza apareça para se sentir rico. Você comanda a sensação de riqueza agora, e a matéria não tem outra escolha senão se organizar conforme a sua ordem. Eu te ordeno que abandone a postura de quem implora. Um herdeiro não pede o que já é seu por direito, ele toma posse. Portanto, substitua o verbo pedir pelo verbo comandar, substitua o desejo, que pressupõe a ausência, pela reivindicação, que pressupõe a presença. Sempre que se sentir tentado a reagir com medo às flutuações do mundo financeiro, lembre-se de que você é o soberano desperto. O mundo externo é apenas um reflexo, um espelho que obedece à imagem que você sustenta no seu espírito. Cada oportunidade que surgir será um reflexo da ordem que você estabeleceu no seu reino interno. Para tornar este pacto irrevogável e selar sua nova identidade diante do universo, você deve realizar o ato do compromisso público. A palavra escrita é o ancoramento da intenção na densidade do mundo físico. É o gesto que comunica ao seu subconsciente a substância infinita que a decisão foi tomada e que não há caminho de volta para a velha vida de migalhas. Ao declarar sua nova condição, você está emitindo um sinal vibracional que organiza as partículas da realidade para que elas se alinhem ao seu comando de opulência. Este é o selo final, este é o momento em que você deixa de ser um espectador e se torna o legislador da sua própria fortuna. Não permita que esta frequência se perca no ruído do mundo. Fixe-a. Solidifique-a. Faça com que o universo registre sua voz e sua vontade agora mesmo. Ao fazer isso, você está aceitando a herança de Salomão e assumindo a responsabilidade de viver em transbordamento. A riqueza não é mais um objetivo a ser alcançado, mas uma condição de ser que você acaba de autorizar. Sua transformação está completa e o selo da sabedoria está marcado em sua alma. O pacto foi estabelecido e a lei começou a trabalhar a seu favor no exato momento em que você aceitou estas palavras. Se o espelho mostra escassez, mude a imagem interna e o espelho será forçado a mudar. Sinta o peso das palavras que você escolhe. As palavras são a substância em movimento. Quando você diz que a vida é uma luta, você está ordenando ao universo que coloque obstáculos no seu caminho.
Quando você diz que o dinheiro foge de você, você está repelindo a própria energia que deseja atrair. Por isso, eu te dou este novo vocabulário de poder. Substitua a palavra problema pela palavra oportunidade de domínio. Substitua a palavra gasto pela palavra investimento na circulação da abundância. Substitua a ideia de sacrifício pela ideia de alinhamento com a lei. Esta prática deve ser contínua e implacável. Não há férias para o soberano que está retomando seu reino. Cada minuto do seu dia é uma oportunidade para reforçar o seu novo código de Salomão. Se um pensamento de dívida surgir, não se desespere. Apenas substitua-o pela visão da provisão infinita que já está a caminho, pois a substância invisível é inesgotável, e ela responde à sua autoridade espiritual. Você é o administrador da riqueza divina, e um administrador fiel nunca carece de recursos para cumprir a sua vontade. Você deve entender que a sua mente subconsciente é como um solo fértil. O código do escravo plantou espinhos e ervas daninhas durante décadas. Cele este compromisso com a lei, e declare sua soberania, para que todos os caminhos se abram, e toda a substância se organize em riqueza diante de você. Comente abaixo com a certeza absoluta de quem já governa o próprio destino as seguintes palavras: eu sou a nova lei em minha vida. Repita essa afirmação em seu íntimo enquanto a escreve. Sinta o peso da autoridade em cada letra. Ao digitar essas palavras, você está fechando o portal da escassez e abrindo as comportas da opulência infinita. O universo está observando. A substância está ouvindo. O pacto está selado. Vá e governe sua realidade com o cetro da sabedoria, pois você nasceu para o domínio e a opulência é o seu direito natural de nascimento. O Mestre em você saúda a divindade em você. Está feito, está selado, está manifestado. A substituição direta é o processo de arrancar essas pragas e plantar as sementes da opulência. Não se distraia com as aparências atuais. As aparências são apenas o resultado de pensamentos passados. O que importa é o comando que você emite agora, neste momento eterno. Ao mudar a sua fala e o seu pensamento interno, você está alterando a frequência vibracional de todo o seu ser. Eu te digo com autoridade absoluta, quando você domina sua linguagem interna, você domina o mundo material. Não há força no universo que possa impedir a manifestação da riqueza na vida de alguém que se recusa a aceitar qualquer coisa menos que a abundância total. Você nasceu para governar, não para servir às circunstâncias. Você nasceu para ditar a forma que a substância deve tomar, não para ser moldado pelas crises do mundo. A substituição é o seu primeiro ato de governo. É o momento em que você deixa de ser um herdeiro adormecido e assume o seu manto de luz e poder, para que esta transformação se torne permanente, e para que você não perca o ritmo desta reprogramação sagrada, você deve se comprometer com a prática diária. Este é um pacto entre você e a lei divina. Para selar este compromisso e garantir que você receba as próximas chaves deste código sem interrupção, inscreva-se agora e junte-se a esta jornada de domínio absoluto.